do nosso Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste sábado sob a proteção de Deus, sob a proteção de Jesus, rogando aos benfeitores espirituais que nos assistam para que possamos ter uma reunião de muito aprendizado e muito crescimento espiritual. Hoje eu vim falar sobre um assunto que, diferente de todos os outros que a gente já viu aqui, e eu poderia estar falando de coisas bonitas, mas hoje eu vou falar vou dar informação, né? Passar informação sobre um tipo de droga, né? E que tem acabado com vários indivíduos, né? Pessoas, e destruído até lares, né? Provocando doenças, e hoje em dia é uma das causas de maior internação, né, em hospitais, mortes, amputações de membros, que é o tabagismo, tá? O uso de cigarro, o uso do tabaco. Aí vocês me perguntam, mas cigarro é droga? Então vamos ver o que é droga, né? É qualquer substância química natural ou sintetizada, capaz de produzir efeitos sobre o funcionamento do corpo, resultando em mudanças fisiológicas de comportamento. Ué, mas muda o comportamento? Né? Muda. Mas no finalzinho da palestra, a gente vai ver alguns relatos, né? Então, existem pessoas que não conseguem parar. Então, se não consegue parar, é porque modifica alguma coisa na sua vida, né? Alguma coisa prende a ela, né? E hoje eu estou extremamente gripada, desculpa essa voz. E não é o fato de ser natural, né? O tabaco é um vegetal, é uma planta, mas a indústria faz com que essa droga chegue facilmente, né? Até os indivíduos, até a população. E aí a gente entra na questão, né? É uma droga, mas é uma droga lícita, né? Existem drogas lícitas e as drogas ilícitas, né? A droga ilícita são aquelas aquelas permitidas por lei. Então, é onde a gente vai ao mercado, a gente vai ao posto de gasolina, uma loja de conveniência, e consegue comprar, né? Porque ela é lícita, ela é vendida facilmente para as pessoas. Então, são compradas praticamente de maneira livre. E seu comércio é legal. Tá? Então, a gente consegue ela a qualquer hora, né? A qualquer momento, diferente das ilícitas, que são aquelas cuja comercialização é proibida pela justiça, né? Não é legal, não é lícito. Então, é aquela que precisa se burlar a lei, ou precisa se dar uma volta para conseguir, né? Junto com as drogas lícitas, né, nós temos os inibidores de apetite também, né, que são drogas que a gente consegue. Eu quero perder peso, estou obesa, então é mais fácil ter um remédio. Eu preciso de um remédio, porque, dieta é muito ruim, né, de fazer, né, deixar de comer os quitutes, os docinhos, e ao aniversário não comer um bolo, né, é difícil a gente não comer alguma coisa gostosa, né? Então, a dieta é uma coisa bem difícil de fazer. Então, é mais fácil, tem remédio para isso, vamos usar o remédio. Mas sendo que esse remédio também tem milhares de coisas ali, né? São fórmulas que vão intervir no apetite, mas é uma droga também. Como os diversos outros medicamentos, né? Não sei se vocês sabem, existem pessoas que são viciadas em anti-inflamatórios, em analgésicos, como dipirona, né? Utilizam daquela droga, é um medicamento, para aliviar a dor, né? Então, utiliza-se de outro medicamento, né, uma droga, para aliviar a sua dor,
né? Então, eu conheço pessoas viciadas em analgésicos. E aí, à medida que o tempo passa, esse analgésico vai ficar muito fraquinho para ele, né? Que a gente chama de tolerância. A pessoa vai perdendo essa tolerância e, quer dizer, vai aumentando a tolerância. O que é ser tolerante? É suportar. Eu suporto, eu tolero as brigas dentro de casa. Então, eu tolero aquilo com facilidade. Então, na droga, né, eu tomei um analgésico fraquinho, daqui a pouco, essa tolerância, né, eu aumento essa tolerância, eu preciso de mais para satisfazer a minha necessidade. Né? O álcool, né, que é uma outra droga lícita, né, talvez, acho que é um mal também, um mal até que maior, porque está dentro, às vezes, da nossa casa aqui dentro, né? Da nossa casa a gente consegue. Tem droga dentro da geladeira, né, na festinha. Então, no Natal, nas comemorações. Né? Então, é um outro tipo de droga lícita. E o cigarro, né, que é o tema que a gente vai abordar hoje. Nas drogas ilícitas, né, hoje tem várias assim, né, no auge da mídia, né, que é o crack, que é esse aqui em cima, as pedras de crack que são fumadas, coloca-se em cachimbo. Embaixo tem a cocaína, né? Aqui ao lado, aí no meio, que tem um palitinho de fósforo, não é o palitinho de fósforo, não, tá? São aqueles 2 pedacinhos ali bonitinhos, tem de vários modelos e cores, desenhos, que é o ácido, né? É o LSD. Então, tem cada um mais lindo que o outro. É uma gracinha, né? Quando você coloca assim no Google, LSD, você vai ver vários desenhos que chamam a atenção, e chamam a atenção principalmente de jovens, né? Porque tem desenhos do Garfield, né? Da Betty Boop, e por aí vai. Então, são aqueles pedacinhos ali que se usa como uma droga, né? Excitante, principalmente excitante. Ali ao lado também é uma natural, mas também é uma droga ilícita, que é a maconha, né? É um cigarro de maconha, dá para ver o verdinho ali dentro, que é uma erva, não pior do que as outras, né? E que o uso, às vezes, se acha que é menos. Não é menos do que nenhuma outra, né? Ela tem apenas ação diferente, mas provoca dependência da mesma maneira. E, geralmente, aquelas drogas que utilizam uma forma de combustão, ou seja, de queima, né, sai fumaça, são piores, porque essa fumaça dessa combustão, ela carrega vários tipos de substâncias tóxicas para dentro e para fora do organismo. Então, ou seja, para quem está usando e para quem está inalando sem estar utilizando a droga. O crack, eu botei o crack? O crack. Peraí, não, crack lá em cima. Aqui a heroína, desculpa. A heroína que a gente conhece pelo uso por pico, né, o pico na veia, né, que utiliza-se através de seringa, né, por via venosa, né, e pessoas perdem as vidas. A gente tem no Brasil, em alguns locais, principalmente no sul, e uma parte de São Paulo é muito usada, né? A gente não sabe disso, mas é o que acontece. São muito usadas no sul do Brasil e São Paulo, não capital, mas em algumas outras cidades de São Paulo. E se vê mais em outros países, né? E assim, ela acaba completamente com a pessoa. E, ao lado, aqueles comprimidinhos coloridos, bonitinhos, com desenho também, meio parecido com um LSD, é o êxtase. Né? A gente já tem casos, né, pela mídia, de adolescentes, jovens que morrem utilizando o êxtase, principalmente em festas, raves, né, que se busca animação e se mistura tudo. E elas vêm assim bonitinhas, né? A bala doce, que o pessoal fala, né? A bala doce.
me dá uma bala, mas não é a bala. E chega a matar, né, também, né, de uma maneira mais rápida, porque se usa... as pessoas, elas como é que fazem? Traficam, né, num grupo, né? Isso chega fácil a esses jovens. Bom, e a dependência, né? Então, vou falar de dependência no geral, tanto para o cigarro, né, que é o tema, como para qualquer outra droga. A dependência é a perda do controle sobre o uso de uma droga em razão da sua necessidade. A pessoa sente necessidade. Só que essa necessidade ela pode ser psicológica e essa necessidade pode ser física, né? Então, quando é na física, o organismo nosso, quando eu falo, é a mania de falar nosso, o organismo daquele que utiliza, ele se adapta ao uso dessa substância e desenvolve sinais e sintomas. Alguém já viu pessoa que fuma cigarro e, quando para, chega a ter sintomas? Alguém já viu? Que tipo de sintoma vocês já viram? Tremor? Quem? Prisão de ventre. E por aí vai. Ou seja, aquela droga já é uma dependência física. O seu organismo já tem alterações, já sente uma necessidade e provoca sinais e sintomas. Na dependência psicológica, é o indivíduo que necessita da droga porque ele tem a sensação de prazer, ele tem a sensação de que ele precisa daquilo para ir ao banheiro, né? Quem nunca viu uma pessoa que precisa de fumar? Eu vou fumar porque estou há uma semana sem ir ao banheiro, né? Eu vou fumar porque eu vou tomar um cafezinho depois do almoço para dar uma relaxada, né? Então, isso aí é a dependência psicológica, né? Ela precisa daquilo. Eu só consigo fazer a palestra aqui hoje se eu fumar um cigarro antes. Né? Então, isso seria uma dependência psicológica, diferente da física, né? Que provoca sensações no organismo. E tem uma coisa que é que existe também para quem fuma cigarro, que é o hábito. Né? O que é o hábito? É um comportamento que de aprender e repetir frequentemente, sem pensar em executar. Quem dirige aqui? Quem dirige aqui já dirige, vai para o seu trabalho, não sabe nem o que está fazendo, se está passando marcha, se não está, se está virando à direita, à esquerda. Né? Já vai a gente já fala assim, já vou no automático. Né? Você levanta, você vai escovar o dente, vai fazer um xixi? Né? Logo que a gente levanta. Isso é um hábito. Né? Então, tem fumantes que têm hábitos. Então, quando ele fuma, ele já acorda, já vai direto para a cozinha, já faz o café, e já pega um cigarrinho. Não é isso que acontece? Ou ele vai almoçar, né, com os amigos, vou almoçar, paradinha para o cigarrinho depois do almoço. Ou a questão sempre que eu vou com os amigos sair, né, vou tomar uma cervejinha, cigarro ou café. Isso é hábito. Eu coloquei aí uma foto, né? Não sei se vocês perceberam, que tem uma pessoa querendo escovar o dente com hipoglós. O negócio vai tão Tá vendo aqui? Já vai tão no automático, né? Que ele já pega... Eu já vi uma pessoa que... Desculpa, mas eu já vi uma pessoa que pegou creme vaginal no armário do banheiro e botou na escova de dente, né? Devido ao hábito. O hábito é isso. Né? Então, o cigarro também tem essa situação do hábito. Né? Nessas pessoas, geralmente são aquelas que conseguem até... Às vezes é mais fácil, né? Quando você dá alguma coisa para colocar na boca, ela necessita de alguma coisa para colocar na boca. Né? Um pirulito, uma bala, um palitinho de dente, um palito de fósforo, para ter aquela sensação de algo na boca ou algo no dedo. Né? Então, são aquelas pessoas que já são habituadas ao uso do cigarro. A bicicleta, o banho, o chuveiro, né? Você já vai tudo no automático. Você não precisa pensar, eu vou pedalar. Pedalo com o direito, pedalo com o esquerdo. O cigarro também.
é uma coisa, é um hábito também. E, como eu falei, né, a tolerância. A tolerância é a necessidade de ingerir quantidades cada vez maiores da droga para que se atinja os mesmos efeitos. Tá? Então, uma pessoa que fuma um cigarro, quero relaxar, vou relaxar, aí fuma um cigarro. Pelo contrário, o cigarro ele não é relaxante, o cigarro ele é excitante. Tá? A pessoa ela troca a sensação, ela acha que ela estou muito nervosa, meu pai está doente, minha filha está ruim na escola, eu estou muito nervosa, eu vou fumar um cigarro para relaxar. É o contrário. Né? A gente pensa que é relaxar, mas não é um relaxar, ele é excitante. Tá? Pela substância que tem nela. Né? Então, olha lá, uma inocente plantinha que está lá, olha que folha bonita, né? Dá até vontade de comer, parece uma alface. Né? E a plantação de tabaco. Tá? O tabaco, a maior parte da sua cultura também é Rio Grande do Sul. Né? Não é por menos que a gente vê uma quantidade grande de pessoas com câncer de pulmão internadas lá. Né? As indústrias elas fornecem maços de cigarro gratuitamente para os seus funcionários, né? As caixas, às vezes, como uma maneira de prorrogar a dependência, né? Prolongar a dependência deles. Então, no plantio, né? a colheita e a secagem. Né? Então, o tabaco, além de trazer mal à saúde, ele ainda traz mal ao ambiente. Por quê? Eu vou também, como a maior parte dos alimentos, a gente usa também como é que se fala? O DDT, né? Você pulveriza DDT para não dar nenhuma praga. E outra coisa que é a secagem, né? Você utiliza de fogo, né? De fornos a lenha. Então, você está usando madeira para fazer o forno lenha para que essas folhas fiquem secas. Então, você está agredindo de várias maneiras, tanto o organismo quanto o ambiente. Então, o que é o tabagismo? Né? A gente falou o tabaco. O tabaco é aquela folha, aquela planta. E o tabagismo é o ato de utilizar o tabaco. E as formas que a gente tem de utilização de tabaco é fumando ou inalando, né? O cigarro, né? Charuto. Ali em cima pó de rapé, né? Que é o fumo moído. Hoje em dia a gente não vê muito, né? Mas é um fumo. Na roça vê, né? E ele é aspirado. Aqueles canudos é para aspiração do pó, o pó do tabaco. E embaixo cachimbo, né? Hoje você liga às vezes a televisão ou vê numa revista, é moda fumar charuto, né? Você vê mulher fumando charuto, né? Vê às vezes eu estava até lendo essa semana por causa de fazer a palestra, né? Saia justa, as mulheres do saia justa, todas elas achando que é um charme fumar charuto, né? Infelizmente. E a outra forma, que também a gente vê bastante no interior, é o fumo mascado, né? Se coloca o fumo na boca para mascar. Imagina, né? Que gosto. Então, são o fumo, né? As plantas vão secando e eles fazem aquelas cordas, né, de fumo. Corta-se o fumo e masca ele, como se fosse chiclete. Né? Daí vem bastante câncer do estômago, esôfago, por aí. Tá? Então, deixa eu ver aqui. A fumaça do tabaco, vocês já devem ter ouvido falar, que tem mais de 4.000 substâncias ali naquele cigarro. Né? O cigarro que se fuma está lá, aquela coisa inocente, né? Tem aproximadamente 4.705 substâncias diferentes. E as mais conhecidas da gente é o alcatrão, a nicotina e o monóxido de carbono, que a gente vai falar. O alcatrão ele é composto por substâncias como arsênico, níquel,
benzopireno, capazes de provocar câncer. Então, o câncer está muito ligado ao alcatrão. A dependência está ligada à nicotina, porque ela potencializa a vontade de fumar, né? E atua da mesma forma que a cocaína. Por quê? Né? A gente tem no cérebro uns receptores, né? Como se fosse uma chavinha e a portinha onde você encaixa a chave, né? A fechadura. Então, a gente, como se tivesse várias fechaduras dentro do cérebro, e quando a gente come alguma substância ou toma alguma substância que dá prazer, ela encaixa ali naquela fechadura e nós sentimos prazer, ficamos felizes, né? Igual comer chocolate e tal. E a nicotina, quando ela tem uma semelhança, né, com a morfina, com essas que a gente chama de endorfinas, né, substâncias de prazer, e elas se encaixam como chave nessas fechaduras que a gente tem no cérebro. Então, é por isso que a gente substitui. Né? Se você fuma, a nicotina ela vai para o cérebro, a substância vai para o cérebro, se encaixa nesses receptores que dá prazer, e aí você acha que aquilo é a maior maravilha. Essa como qualquer outra droga, como a cocaína, como a maconha, como álcool, qualquer outra é assim. Né? Até o café é assim, cafeína do café. Tá? Então, vamos lá. Forma que cocaína, álcool e morfina, causando dependência e obrigando o fumante a usar continuamente, relacionado ao infarto, enfisema pulmonar e câncer também. Tá? O monóxido de carbono ele tem afinidade pelas células vermelhas do sangue, tá? Que são os glóbulos vermelhos do sangue. E ele diminui o oxigênio do corpo. Por quê? Né? Quando a pessoa fuma, o oxigênio, quando você está respirando, né? O que acontece quando você respira? Inspirou, o oxigênio vai para a célula do sangue, né? Essas células vermelhas se grudam nela, e a célula vermelha ela vai passando por todos os vasos do corpo. Né? Vai para o cabelo, vai para os olhos, vai para o rim, para o coração, e vai levar oxigênio para todos esses lugares. Quando a pessoa fuma, o que acontece? Ela vai levar o quê? Monóxido de carbono. Tá? Ele tem uma grande afinidade, ele gosta muito dessa célula vermelha do sangue, e ele vai levar monóxido de carbono para todos os lugares do corpo. Ou seja, eu não vou oxigenar bem os meus órgãos. Tá? Aí vai tudo, olho, pele, cabelo, tudo, unha, e por aí vai. É assim que a gente vai percebendo a médio e longo prazo os danos que ele provoca. Deixa eu ver aqui. O monóxido de carbono, às vezes eu comparo, já participei de um grupo de pessoas que fumavam, ajudando a parar de fumar. E aí o exemplo que eu dava, né, onde que a gente tem monóxido de carbono assim na rua, que você via? Nos canos de descarga dos carros, não é? Então, é como se você tivesse ali, né, os fumantes de 20, 40, 60 cigarros dia, é como se você botasse o narizinho ali e respirasse aquele arzinho que sai do carro, do diesel, né? Porque é da combustão que vem aquilo ali. Né? É como se eu inspirasse e não conseguisse botar para fora o... Né? Porque aí o gás carbônico é o que sai, não é? É como se eu aspirasse o monóxido de carbono e ele ficasse lá dentro. E é o que acontece, vai ficar lá dentro, ele não sai. Ele se gruda, ele tem uma ligação contínua com essas hemácias, né? Que são as células vermelhas do sangue. Então, é como se você colocasse um saco plástico na cabeça e respirasse ali dentro por um tempo. E por aí vai, outras substâncias, né, resíduo de agrotóxico, substância radioativa, como polônio 210, carbono 14, metais pesados como cádmio, cromo e outras substâncias, que são 4.700, né? Então, não vai dar para a gente falar de todas elas. Então, eu peguei essa foto aqui, não sei se dá para ver aí o cantinho de lá. Desse lado, ele fala algumas substâncias conhecidas,
e, do outro lado, no que essa substância é utilizada. Tá? Então, são 4.000 substâncias químicas, 50 delas são provadamente cancerígenas. Tá bom? Bom, quando o cigarro, quando eu descrevi aqui como é que acontece, né? A fumaça, quando a pessoa fuma, ela inala aquela fumaça, né? Essa fumaça vai até o pulmão, né? Que está ali. A fumaça vai até o pulmão, só que ele vai passar por vários lugares até chegar ao pulmão, certo? Então, ele vai passar pela boca, vai pela faringe, laringe, traqueia, brônquio, vai até o pulmão. Tá? Então, nesse trajeto, com o uso prolongado do cigarro, os cílios... O que são esses cílios? A gente tem cílio aqui nos olhos, não tem? Só que na pele que reveste todo esse aparelho respiratório por dentro... Está vendo ali aquele pedacinho? É um pedacinho que foi pego do microscópio. Existem esses cílios daqui até o pulmão, até chegar ao pulmão. Então, quando a pessoa fuma, é como se ela queimasse, como se ela imobilizasse, inflamasse esses cílios, e eles paralisam. Esses cílios, eles servem, naturalmente, para reter impureza, para reter pó, poeira, tudo que chega... Alguém aqui já respirou um mosquitinho? Entrou pelo nariz e foi? Já, né? Então, vamos pensar. Alguns mosquitinhos. Então, isso porque a gente consegue ver o mosquitinho. O que a gente não consegue ver, os cílios estão lá para recuperar, tanto o nariz como o trajeto do aparelho respiratório. Então, esses cílios, eles se movimentam para poder, né, na entrada do ar e na saída. E eles retêm as impurezas ali. Quando a pessoa fuma, esse cílio vai parar e vai começar a inflamar e vai produzir secreção, né? Quem nunca viu a pessoa que fica com aquele pigarro, né? O pigarro do fumante, né? Todo mundo já viu. Então, o pigarro do fumante nada mais é do que essa secreção que está nos cílios retida ali. E que ele, geralmente, pela manhã, né, põe aquilo para fora, que às vezes tem uma cor estranha, né, uma cor meio castanha, uma coisa meio feia. Né? E quando a pessoa para de fumar, ela começa... Os pacientes falavam assim, nossa, eu parei de fumar, estou tossindo mais. Por que será? Por que será que o paciente que para de fumar começa a tossir mais? Estou tossindo mais do que quando eu fumava. Porque os cílios começaram a voltar a funcionar direito, né? A inflamação está diminuindo, e ele começou a querer colocar para fora tudo que tinha ali dentro que foi retido. Então, a tosse vai ser maior, a secreção vai ser maior, mas não é para sempre. Né? Só no primeiro mês isso vai acontecer. Então, é normal a pessoa tossir, né? Depois de fumar, tossir mais, botar mais secreção, porque nada mais é do que o corpo expelindo a secreção. Então, nessa época, tem que tomar muita água, né? Quando a pessoa está parada, tem que tomar bastante água, bastante líquido, para poder ajudar o organismo a expelir tudo que era tóxico que está lá dentro. Eu vou passar aqui, aqui daqui a pouquinho, não sei se é o próximo, algumas imagens pesadas, tá? Porque... a gente fala, cigarro faz mal, mas a gente não vê o que é o fazer mal. A gente não vê o que acontece no real. Tá? Então, eu vou mostrar algumas coisas feias de se ver, mas é a realidade. Eu, inclusive, tinha no meu celular algumas fotos de pacientes que eu ia colocar aqui, mas eu resolvi não colocar, porque aqui já tem bastante. Tá bom? Essa aqui ainda não é, né? São as hemácias, né, que recebem... Tá dando para ver? As hemácias, aqui é o vaso sanguíneo, né? Vasos sanguíneos, igual a gente tem aqui, ó, pelo braço, que dá para ver. Então, as hemácias passando pelos vasos, elas parecem umas balas soft. Quem lembra da bala soft, né? Achatadinha no meio. Então, lá está um esqueminha da célula, da hemácia, com o monóxido de carbono entrando na célula e o oxigênio também. E é ele que vai levar para o organismo inteiro o monóxido de carbono.
Bom, a nicotina, ela tem uma característica que ela como se ela apertasse os vasos sanguíneos, ela diminui o calibre dos vasos. Imagina um cano, né, um cano de plástico, e o cano de plástico, a gente quis encaixar em outro, e deu uma queimadinha nele para ele encaixar no outro. Os vasos sanguíneos ficam assim, eles diminuem de tamanho, tá? Com o uso do cigarro. A nicotina ela faz uma constrição, que a gente fala. Ela diminui o calibre. Tá? E aí, se ela diminui o calibre, além de eu estar colocando monóxido de carbono para dentro, ainda tenho esse empecilho que é diminuir o calibre. O oxigênio não vai chegar a lugar distante. Né? Imagina lá no pé. Né? Se eu já tenho monóxido de carbono levado pelas células vermelhas, ainda tenho um vaso diminuído, vai piorar mais ainda essa sensação, né, de oxigenação, vai piorar bastante. Então, principalmente quando a pessoa é diabética, isso piora. Tá? Quando a pessoa é obesa ou tem um colesterol alto, isso vai piorar ainda mais, o risco ainda é muito maior, porque ainda tem aquelas plaquinhas de gordura para ajudar a entupir o vaso. Tá? Então, tudo favorece, né? Tanto o colesterol alto, quanto a diabetes, que também é uma doença que faz os vasos diminuírem de tamanho, quanto a fumaça do cigarro. Acho que é agora. Então, prepare-se, não feche os olhos quem não puder. O derrame, né, ou o AVC, né, acidente vascular cerebral, a gente tem dois tipos de AVC. A gente tem um AVC hemorrágico e tem um AVC isquêmico. O isquêmico, é esse aqui, de isqueminha, é quando houve um entupimento, né, o vaso diminuiu no cérebro, o oxigênio não chegou ali e aquela parte ali vai morrer. Aquela parte cinza ali, ela morre. Tá? Então, quando a pessoa diz, o fulano derramou, teve um derrame, né? Ele derramou, né? Ele teve um AVC. Então, esse AVC pode ser de dois tipos. Pode ser porque o oxigênio não chegou lá, né? Teve um trombo, né? Uma trombosezinha no vaso lá do cérebro, como ele pode ter estourado lá dentro, que é o outro que está com sangue ali. Tá? Então, o derrame também é consequência, né, de cigarro. E quando você tem outras doenças para somar isso, piora a situação. O infarto, né, se eu diminuo os vasos os vasos sanguíneos, né, o tamanho, se eu tenho colesterol alto, né, eu tenho pressão alta, o que acontece? O sangue, o oxigênio, não vai chegar lá no coração, naquela área. E a pessoa vai ter dor e vai infartar, né? Que também a gente chama de isquemia, não vai chegar sangue naquele lugar. Não sei se está dando para ver um coração com isquemia ali, né, infartado. Aqui eu botei só um pedacinho dele. O pior, né, para a gente ver, que, por enquanto, o coração e o cérebro a gente não vê, mas o que a gente vê, os problemas vasculares, né, geralmente dos membros, como eu falei, não chega oxigênio até lá. Se não chega oxigênio até o pé, a perna, né, dá aquelas cãibrazinhas, aqueles formigamentos, né, com o uso do cigarro, eu vou perder aquele membro. Tá? Então, aqui a gente tem uma pessoa com trombose, né, porque foram coágulos que foram até lá, trombos. Né? Também o cigarro diminui a veia, né, diminui os vasos, não vai chegar o sangue até lá oxigenado. Do outro lado também tem umas úlceras venosas. Aqui também. Agora, esse outro é horrível, nem eu gosto. Então, não chegou, vai apodrecer, o membro vai apodrecer. O membro vai apodrecer e a gente vai precisar amputar. Tá? Mais uma vez, o cigarro já é um risco. O diabetes... Aqui? Não. O diabetes com o cigarro vai piorar a situação, tá? São duas coisas muito danosas. Então, assim, o oxigênio não chega, o corpo não vai sendo oxigenado, ele não vai ser nutrido e a gente vai perder aquele membro. Isso acontece? Acontece. Acontece pouco? Não, acontece muito.
Acontece muita amputação. Amputação de dedo, amputação de pé. Eu já vi pessoas de 30 anos de idade sendo amputadas no pé, por causa de cigarro. Tá? As fotos que eu tenho são bem recentes, e o paciente não precisou amputar a perna porque ele estava dentro do hospital e ele teve a trombose dentro do hospital no dia que ele ia ter alta. Então, quando ele teve a dor, a gente levou ele para o centro cirúrgico e ele foi feito a cirurgia e não precisou amputar. Tá? Hoje ele está ótimo, graças a Deus. Mas é um diabético que fumava. Tá? E no pulmão, que é geralmente o que a gente conhece mais, né? Então, de 100 pessoas que fumam, 80... desculpa, ao contrário. De 100 pessoas que têm câncer de pulmão, 80 fumavam. Tá? Então, é bastante coisa. Né? Então, aqui é o pulmão de fumante, pulmão que não é de fumante. Lá em cima é o enfisema. Eu falei errado, né? Primeiro é o enfisema, depois que é o câncer. O enfisema. O que é o enfisema? Eu tenho um tio que eu passei a minha infância toda com ele. Ele fumava aproximadamente 5 maços de cigarro. Era um seguido do outro. Eu perdi esse tio tem uns 3 anos atrás, com 55 anos de idade. Tá? 55 anos de idade com enfisema pulmonar. Ele morreu da mesma maneira que o Chico Anísio. Né? Ele não tinha mais pulmão. O que acontece com o pulmão do fumante? Ele perde a elasticidade, não é? Parece uma borrachinha o pulmão, né? Estica, diminui, né? Com o uso do cigarro, o que acontece? O pulmão é como se ele virasse aquela buchinha de tomar banho, sabe? Aquela bucha vegetal, umas fibras que elas não têm elasticidade, né? E é assim que o pulmão fica. Então, para testar o que eles sentem, é inspirar e não conseguir botar para fora o gás carbônico. Então, ele vai ficando arroxeado com o tempo, os dedinhos também. E assim, eu vou morrer. Eu vou morrer mesmo, né? Eu vou desencarnar de qualquer jeito, não vou? Só que a gente tem que pensar o seguinte, a gente vai dizer, eu vou desencarnar, mas existem várias pessoas que me amam e que vão sofrer junto comigo até eu ir. Tá? Isso que é o pior, né? Então, os vários tipos de câncer. O cigarro ele provoca mais o câncer de pulmão e de trato respiratório. O cachimbo e o charuto, como ele não é tragado, né, não vai, a fumaça não vai até o pulmão, ela é absorvida na boca, até aqui, pescoço. Né? Não sei se vocês conhecem, no INCA, tem um andar que é de cabeça a pescoço. Lá, as pessoas não têm parte da mandíbula, não têm língua. E ninguém passa por lá. Geralmente, ninguém gosta de passar por ali, porque eles são completamente mutilados. Né? Eu já vi pacientes sem nariz, sem olho, tudo por causa de cigarro e, geralmente, associado também a álcool. Tá? Então, aqui tem câncer de boca, câncer de lábio, câncer de esôfago, língua, nariz, céu da boca, né? E por aí vai. Então, as pessoas são completamente mutiladas. Vou passar rápido. São mutiladas por isso. Tá? Osteoporose, né? Também, só que a gente não vê isso mais porque assim, é questão também da idade da mulher, né? Mas ajuda bastante o cigarro. E a impotência, eu não tinha como colocar um aqui, então vamos botar um da foto do cigarro. Por que a impotência nos homens? Porque é um órgão que é vascularizado, ele tem vasos sanguíneos, se não tiver, não adianta, né? Não vai funcionar. Então, se o oxigênio não chega, se o sangue não chega corretamente direito o resto do organismo, ele não vai funcionar, inclusive o órgão masculino. Aí eu coloquei algumas, já terminando, eu já coloquei umas fotos de pessoas que usaram o cigarro por muito tempo e que um pedido antes de desencarnar foi esse, né? Que fotografassem ele no leito de morte para mostrar ao mundo que ele fumou. Né? Então, é esse Brian Lee,
né, de 33 anos, em março de 99, e ele doente, já no leito de morte. Foi minutos depois da morte dele. E o fumo passivo? Ah, mas eu não fumo, mas a minha mãe fuma, meu pai fuma, minha irmã fuma. Tá? O cigarro fumado em ambientes fechados, ele fica no ar umas 3 horas seguidas. É a mesma coisa que fumar. Um garçom no restaurante que se pode fumar, em uma noite, ele fuma passivamente 10 maços de cigarro. Ou, desculpa, 10 cigarros, sem fumar. Só pela aspiração do passivo, né, como fumante passivo. Então, a gente não tem lugares, por exemplo, aqui pode, ali não pode, porque o ambiente é igual, ninguém vai separar a fumaça ali. Né? É a mesma coisa que uma piscina, aqui ficou escuro, mas aqui pode fazer espaço para xixi e ali é espaço que não pode fazer xixi. Tem isso? Não tem. Então, no ambiente, a gente não pode separar, né, o que está no ar ou o que está na água, ela vai se misturar. E o que a indústria diz, né? Então, algum tempo atrás, era charmoso fumar, né? Charmoso, ver aquelas estrelas de cinema, né? Fazendo charme, jogando os braços, as mãos, né? Quem não lembra disso? E a indústria, ela tenta pegar exatamente os jovens, porque é o jovem que ele não vai ter nada, né? Ele não tem nada ainda, e é ele que divulga para as suas companhias, ele divulga para o seu grupo. Qualquer tipo de droga ou qualquer tipo de coisa interessante que acha ele que ele está experimentando, né? Ele vai levar o cigarro para os outros. E é ali que a indústria quer pegar. Ela não quer pegar uma pessoa já idosa, ela quer pegar o jovem, a criança. Então, aqui são alguns documentos, até teve aquele filme O Informante, que fala sobre isso. Né? A indústria falando, eles representam um negócio de cigarros amanhã, os jovens. À medida que o grupo etário de 14 a 24 anos amadurece, ele se tornará a parte-chave do volume total de cigarros, no mínimo pelos próximos 25 anos. Atingir o jovem pode ser mais eficiente, mesmo que o custo para atingi-lo seja maior, porque eles estão desejando experimentar. Eles têm mais influência sobre os outros da sua idade do que eles terão mais tarde, e porque eles são muito mais leais à sua primeira marca. Várias crianças, quando elas começam, não gostam do sabor do cigarro e começam a tossir. Mas um cigarro com sabor, digamos cereja, pode parecer melhor. E pode matar o gosto ruim do cigarro para eles. E assim eles podem começar mais cedo. Né? Quem não lembra do Rubinho Barrichello com o Marlboro na cabeça, né? Nos carros de Fórmula 1? Então, elas começaram a atacar os esportes, patrocinar esportes, né? Corridas, patrocinar eventos culturais, né? O Free Jazz Festival, Carlton Arts. Né? E hoje, né, devido a algumas leis, proibiram, né, a divulgação no esporte, pelo menos aqui no Brasil, mas eles estão atracando por outro lado. Né? Olha que gracinha aquela caixa de cigarro do Free. Não é lindo? Quem que vai gostar disso? Uma senhora de 60 anos ou um adolescente de 15? Né? Então, é por aí que a gente tem que entrar. Né? A indústria pensa isso. E eles colocam, ficou um pouco escuro, mas não sei se vocês já observaram, se coloca muito próximo aos doces e balas e coisas coloridas, para chamar a atenção da criança. Porque a criança vai ver o doce, mas quando eu crescer eu vou fumar aquilo ali, eu vou pegar aquele ali, eu compro aquele. Então, eles ficam agora atrás, ao lado. Né? Os cigarros têm sempre um ponto estratégico com as balas e doces. Né? Olha que graça isso aqui. Deve ser até capa de celular, parece, né? Olha isso aqui. Está até misturado o Trident com o Lucky Strike. Né? E brindes, né? Quando eles fazem Rock in Rio, eles alugam é como se fosse um quiosque onde se dão brindes. Né? Brindes. Ali eu acho que eu nem sei, porque é o fone, ali negócio de som, para poder pegar os jovens por aí. Né? Pessoas conhecidas, né, que eu coloquei aqui para finalizar.
Até o Ronaldinho, que apareceu agora na questão da Copa das Confederações, com a placa de cigarro riscando, está ali, né? Roberto Carlos, Galvão. O próprio Lula, de que o Lula foi internado? Ele precisou operar. A quimioterapia dele foi por causa de quê? Foi laringe. Foi de laringe. Ele fuma charuto. Fuma bastante charuto. Oi? O Rogério Cardoso também, acho que foi enfisema, né? O Fernando Torres, Vinícius de Moraes, Paulo Altran, o Mário Lago, todos eles tiveram enfisema, um câncer de pulmão. Tá? Carlos Zara, tem alguns aqui o público não vai conhecer, né? Porque é um pouco mais antigo. Mas o Carlos Zara, Chacrinha. Quem lembra da Dina Eugênio? Ainda dá isso? Né? Não? Ah, é verdade, feiticeira. Lá está o cidadão da feiticeira. Né? E lá em cima, não sei se vocês estão vendo, o Chico, ao lado tem um captador de oxigênio, é uma máquina. Aquilo ali foi o que meu tio teve que usar. Ele não conseguia sair de casa, era 24 horas no oxigênio, porque não dá para respirar. Bom, e aqui eu botei apenas 2 relatos que eu peguei na internet de ex-fumantes, tá? Pessoas que estão parando, uma infartou, ainda tem vontade. Isso para dizer o seguinte, o jovem que está começando, eu vou experimentar, como qualquer outra droga, gente, qualquer outra droga. Eu vou experimentar. Tá? Ah, é legal, não dá nada? Não vai dar nada agora mesmo, não. Vai dar daqui a 15 anos, vai dar daqui a 20 anos. E aí você já está dependente e é muito difícil sair. Né? A gente tem que ter não tem remédio para isso, né? Aquele goma de mascar, adesivo, isso tudo não é remédio, tá? Então não vou curar com aquele remédio. Eu vou repor nicotina para não ter uma abstinência muito grande, porque a crise de abstinência é igual à cocaína, tá? A crise de abstinência é muito braba. Eu já tive paciente que vendia coisas dentro de casa, uma senhora de família, vendia relógio, vendia o que tinha dentro de casa para comprar um maço de cigarro. Ela não tinha situação financeira. Né? Ela morava numa comunidade e não tinha com o que comprar leite, nem nada para comer, mas ela vendia o relógio para comprar o cigarro. Tá? A síndrome de abstinência é braba, é muito ruim, né? E esses adesivos, gomas de mascar, elas servem para isso. Tá? Para amenizar esse sofrimento. Bom, essa é a mensagem que eu quis dar hoje, né? E eu espero que tenha chegado bem, apesar daquelas imagens horrorosas, mas é a realidade. E espero que eu ajude alguém ou algum familiar de vocês. Tá? E fico disponível, eu trouxe algum material aqui também para quem quiser, para a gente divulgar ainda mais. Tá? Obrigada.